Olá, bem-vindo ao podcast Ser o Melhor de Mim. Meu nome é Sara Sofia e eu iniciei o meu crescimento interior a nível físico, mental, emocional e espiritual há cerca de 3 anos atrás. E por todos os benefícios que isso me trouxe, por tudo o que mudou em mim, por tudo o que melhorou na minha vida, eu decidi criar este podcast para partilhar histórias, superações, vidas, e que as histórias destas pessoas com quem eu vou conversar te inspire, te dê força e te faça despertar algo novo dentro de ti, que te ajude a que te tornes uma melhor versão de ti próprio. É este o meu objetivo. Gratidão. Olá, bem-vindos ao podcast Ser o Melhor de Mim. O convidado de hoje chama-se João Candeias. Tem 49 anos, nasceu em Setúbal, mas já reside no Algarve há uns bons aninhos. Eu conheci-o quando eu praticava trail running. Conheci-o na sua loja de material desportivo, que se chamava Trail Runners e que se localizava em Olhão. Após muitas e longas conversas no sofá da sua loja ou na esplanada do café ao lado, e após muitas aventuras nas serras de Portugal, de onde destaca a Serra da Arada e a Serra do Caramulo, o João tornou-se mais do que um amigo, mais do que um companheiro de corrida, tornou-se um meu irmão de coração. Um dos primeiros desportos que o agarrou, além do mergulho, foi o BTT e o downhill. No entanto, foi o montanhismo e o alpinismo que o fizeram enamorar. O João possui formação de alpinismo, resgate, busca e salvamento, efetuados ambos nos Alpes Suíços. Ao longo da sua vida, o João também praticou escalada, trail running e skyrunning. A nível pessoal e familiar, a vida tirou-lhe o tapete algumas vezes num espaço muito curto, pouco mais de um ano, fazendo o João bater no fundo, mas voltando a subir um novo homem. O João fez uma pausa forçada no montanhismo e no alpinismo desde 2020, após a tentativa de subir ao Matterhorn em Itália. Esta subida marcaria a sua iniciação no alpinismo de inverno. No entanto, ele e a sua guia apanharam uma enorme tempestade que durou horas e horas, obrigando-os a baixar, mas não sem antes os fazer provar do que é realmente alta montanha. Depois deste episódio, foi o backpacking que lhe roubou temporariamente o coração, aventurando-se pelos caminhos do nosso país, a solo ou com a sua esposa Rita. Mas com verdadeiro amor à som. Em 2023, o João retornou ao montanhismo como guia de trekking na Associação Trekking for All. Associação esta onde eu também sou guia, muito recentemente e a convite dele. João trabalha em si, etapa por etapa, o que há a trabalhar, para eventualmente, se a vida assim o quiser, voltar a colocar uns crampons nas suas botas de alpinismo. O João tem um coração enorme e uma visão da vida que, como montanhista que é, o faz valorizar a vida, o estar vivo, o momento presente, o agora, que é simples, de uma forma que infelizmente a maioria das pessoas não faz, desperdiçando assim tempo precioso das suas vidas. Junta-te a nós, nesta partilha, nesta conversa repleta de emoções, repleta de superações. Inspira-te. Gratidão. Olá, João! Boa tarde. Bem-vindo. Bem-vindo também. Bem-vindo ao podcast Ser o Melhor de Mim. Obrigado. Hoje num cenário diferente. É verdade. Pronto, os meus ouvintes sabem que eu mudei de casa e então agora tem que ser, é a aventura. Mas até está um bom cenário. Não é? Temos aqui um bom desenho atrás. Foste tu que Tá escolheste, o João escolheu o Popeye.
Pronto, olha, João, para começar, diz-me quem é o João Candeias? O João Candeias é um ser humano como outro qualquer. Pai, marido, aventureiro e uma pessoa que tem feito muita coisa para crescer nestes últimos 11 anos, digamos assim, e que gosta de desfrutar a sua viagem. Por isso considero uma pessoa bastante calma e tenho sempre planos para me ir descobrindo dia após dia. Espetáculo. Realmente eu não me lembro de te ver assim muito exaltado. Poucas vezes e já numa outra fase da minha vida. Esta última década tentei tirar o pé do acelerador. E bem, isto a gente tem que desfrutar. E mesmo, é mesmo. Como o céu hoje, que está maravilhoso. Sim, Tenho-vos por a acaso dizer está. que parece que estão pinceladas brancas. Está bem fixe. Olha, diz-me uma coisa. Como é que tu eras quando eras miúdo e adolescente? Um bocado introvertido, coisa que não sou hoje. Hoje sou um pouco mais extrovertido. E sempre bastante curioso. Às vezes, quando tentava perceber as coisas, porque é que as coisas eram assim, a maior parte do tempo fazia-o para mim próprio, para tentar perceber como é que o mundo funcionava, porque eu pelo menos sinto isso quando era criança, tentava perceber como é que as coisas todas à minha volta funcionavam. Acho que qualquer criança hoje em dia tem esse dom, digamos assim, dentro de si. Curiosidade, bastante. Depois, quando passei para a adolescência, acho que é igual a todos os adolescentes. Amigos, diversão, muito desporto também, porque foi uma das coisas que dentro da minha família sempre se praticou desporto, e então não foi uma coisa incutida, mas foi uma coisa que aprendi a gostar por mim próprio. E Isso então, é muito bom. por acaso foi uma adolescência bastante, nesse sentido, do desporto, foi uma adolescência bastante frutífera, porque pratiquei não muitas coisas, mas aquelas que eu mais gostava foi porreiro por causa disso mesmo, porque hoje em dia também tenho a noção de que para os miúdos de hoje há que lhes dar também essa abertura deles poderem praticar aquilo que eles mais gostam. Sim, irem-se descobrindo. Exatamente. Não, acho que sim, porque eu às vezes apercebo-me de haver pais que dizem o meu filho entrou para o karaté, agora já quer sair disto, não gosta daquilo, e depois entrou não sei para onde, mas acho que faz parte, não é? Porque se os miúdos não entrarem lá e não experienciarem, os miúdos não percebem se gostam ou não. É a descoberta, essa é um bocado de transtorno, eu compreendo. Mas acho que é assim que eles vão se descobrir. Basicamente também, porque se a gente, aos dias de hoje, e eu falo por mim, como pai, se a gente parar um bocadinho, também já passámos por aquela fase exatamente igual, em que fazíamos uma coisa, mas depois ao fim de um tempo não era bem aquilo que a gente gostava e optávamos se calhar por procurar uma outra coisa que nos satisfizesse mais e acho que isso é perfeitamente natural. Acho que temos que dar esse espaço de manobra, sobretudo aos miúdos hoje em dia, porque nós também já passámos por essa fase. E acho que eles também merecem ter essas oportunidades todas. Acho que faz todo o sentido a gente, por exemplo, se a minha filha chegar ao pé de mim e disser amanhã que já não quer mais atletismo, quer ir fazer outra coisa, ok, tudo bem, vamos lá experimentar outra coisa, porque se é isso que ela quer, quem sou eu para estar a obrigá-la a permanecer num sítio que ela não gosta, numa atividade que ela não gosta? Acho que não faz muito sentido. Exatamente. Aliás, nós adultos também temos isso, porque nós estamos sempre a mudar, não somos a mesma pessoa que éramos já há uma semana atrás, já há um mês atrás. Portanto, a gente muda, portanto, os miúdos que estão numa fase de mudança, acho que um bocadinho mais acelerada. Sim. Também os tempos são diferentes, não é?
o tempo em que a gente éramos adolescentes, não conseguimos reproduzi-lo aos dias de hoje. Não dá, não é hipótese. Só o simples facto de podermos ter esta tecnologia que não existia na altura para fazermos isto que estamos a fazer agora, verdade. logo aí diz tudo. E eles já basicamente nasceram com tudo isto nas mãos. Nas mãos. É uma perspectiva completamente diferente da nossa. Diferente, bastante. Ainda me lembro da internet, a primeira vez que a internet chegou a Portugal. Epá, a gente lá em casa, a minha mãe não podia atender o telefone, senão a internet ia abaixo. Ou tinhas internet ou tinhas chamadas ao telefone. Hoje em dia isso é impensável sequer. Isso hoje em dia é impensável, mas pronto. Os tempos evoluem, mas a gente temos que, olhando para nós, temos que ir também dando as mesmas oportunidades que nós tivemos, também ir dando essas mesmas oportunidades a eles. Acho que faz todo o sentido. E eu, quando era adolescente, não era muito diferente daquilo que eles são hoje também como adolescentes. Tive os meus momentos em que fazia uma coisa, não era bem aquilo que eu queria, seguia para outra, e andei sempre naquela procura, naquela curiosidade de experimentar isto, experimentar aquilo, experimentar aquele outro. E ainda bem que foi muita atividade desportiva, porque conheço casos de outras pessoas que não foram por esse caminho, foram por caminhos bem piores e acabaram por se dar bastante mal, mas são opções, cada um tem as suas e cada um sabe de si. É verdade, são vidas, são as vidas de cada um. Exatamente. Olha, diz-me uma coisa, eu sei que tu praticavas BTT e downhill, e o que é que te fez entrar por aí? Olha, o BTT começou por um grupo de amigos. Na altura eu ainda morava em Setúbal, e eu já fazia mergulho em apneia há muitos anos, desde os 16, e aos 29, devido a ter partido o nariz, fiquei com o septo nasal desviado e não conseguia fazer a manobra de compensação, a manobra de valsalva para compensar o ouvido médio debaixo d'água. E na altura, alguns amigos meus que faziam mergulho em apneia comigo já faziam BTT, e então disseram-me, bora, vamos experimentar e tal, vais ver, vais gostar, e é muito fixe. Comprei uma bicicleta, comecei a ir com eles aos fins de semana, e comecei-me a entusiasmei-me de tal maneira que larguei o mergulho, deixei de mergulhar, até mesmo por motivos de saúde, porque o facto de não conseguir compensar os ouvidos médios causava-me imenso transtorno debaixo d'água, e mesmo muitas otites também. E comecei-me a entusiasmar com o BTT. Ao início fazíamos voltas domingueiras, depois começámos a fazer voltas noturnas, voltas de dia inteiro e por aí afora, e depois fui conhecendo outras modalidades dentro do BTT, até que cheguei ao downhill antes de vir para baixo para o Algarve. E depois, quando cheguei aqui ao Algarve, tive a felicidade de conhecer algumas pessoas ligadas ao downhill. E aqui o Cerro de São Miguel está carregado de trilhos, e então era todos os meus fins de semana, e às vezes dias em que se chegava mais cedo do trabalho e tinha oportunidade, lá ia eu, pegava na bicicleta, lá ia para o Cerro de São Miguel e lá estava entretido, com algumas quedas à mistura, também faz parte, mas pronto, e foi por aí que comecei. E foi bom, porque é uma atividade que o BTT, a bicicleta, é excelente, é uma maravilha, faz imenso bem à saúde, permite-nos também ver outras coisas, outras paisagens, outros sítios, conhecer mais pessoas. É engraçado. Quando também te predispões a estar num ambiente em que não te limitas, e para além da adrenalina que fazer uma descida numa bicicleta downhill te dá, é o facto de estares também com outras pessoas que vivem o mesmo que tu vives. Que te entendem, né? Que falam a mesma língua. Falamos a mesma língua, mas depois é a troca de experiências de vida, é a troca das coisas que se vão aprendendo ao longo dessa mesma vida, e acabas por aprender muita coisa. Eu, hoje em dia, uma das coisas que me fascina mesmo é conhecer novas pessoas, porque acabas por tirar lições das experiências que essas pessoas passam nas vidas delas,
e podes guardar essas lições para ti próprio e aprender também com isso e às vezes usá-las ao longo da tua vida. É verdade. É gratificante. É enriquecedor. Conhecer pessoas novas é muito enriquecedor. É muito enriquecedor, sem dúvida. Conhecer pessoas novas e que praticam coisas diferentes, não é? Porque dão-nos uma perspectiva diferente sobre a vida, sobre tudo. Sim, sobre tudo. Acaba por não ser só aquela conversa. Epá, a tua bicicleta está fixe e tal, e não sei o quê. Não, epá, então o que é que fizeste esta semana? Epá, te viste assim, assado. Epá, fogo. E acabas por trocar experiências, trocar conversas que te ajudam, que ajudam as outras pessoas. Acaba-se por ser, como eu estava a dizer há pouco, muito gratificante mesmo. É verdade. Para quem não sabe, o Cerro de São Miguel fica na bela localidade de Moncarapaz, terra da minha mãezinha, que pertence ao concelho de Olhão, que é onde nós estamos neste momento. Estamos algures na cidade de Olhão, perdidos a gravar este episódio. Olha, porquê que paraste o BTT Downhill? Parei o BTT, não parei logo de imediato, porque ao longo dos anos o BTT foi-me mostrando uma coisa que já me fascinava há muito tempo, porque quando vais andar de bicicleta vais para vários sítios e primeiramente aqui em baixo comecei a explorar, não no downhill, mas numa outra vertente, numa bicicleta com mais capacidade para grandes distâncias, conhecer outras zonas, Monchique, mais o interior, depois também lá em cima no norte, e acabei por começar a ter cá dentro esta paixão pela montanha. E era uma coisa que já me fascinava há mais tempo, e realmente foi aquilo que me fez começar, não parar completamente, mas a desacelerar um bocadinho no BTT. Depois, passado uns anos, tivemos um dos nossos amigos de longa data que fazia BTT e também fazia downhill e que era com pincha de muitos fins de semana de voltas de bicicleta em Setúbal, teve um acidente gravíssimo, ficou numa cadeira de rodas e realmente aí foi mesmo aquele clique que me fez, se calhar a gente vamos parar por aqui, porque realmente para quem conhecia aquela pessoa gostou-nos um pouco, houve amigos nossos que continuaram a fazer bicicleta e a andar de bicicleta, mas naquela altura foi mesmo aquele clique que me fez, e pronto, e parei completamente, aí foi mesmo um stop. Não. Aliás, disse a mim próprio que nunca mais iria comprar uma bicicleta. Mas isso lá está. Como vão ver mais à frente. Nunca digas nunca. Mas peixe morre para a boca. Exatamente. Mas foi mesmo naquela altura em que eu disse que ok, está na altura de parar com isto, porque um dia destes posso me magoar a sério, mas sem nunca pensar no que é que viria para a frente, porque o facto de ter largado uma atividade que envolvia certos riscos para abraçar outra que envolvia riscos mais acrescidos, acaba depois por começar a perceber a extensão das tuas escolhas, e mais à frente apercebi-me disso. Mas a montanha também te trouxe, não é, uma perspectiva diferente sobre a própria vida, não é? E sobre o momento presente, sobre o agora, não é? Sim, a montanha. E se calhar não tinhas essa perspectiva de forma tão vincada em ti, tão presente na altura que fazias o BTT. Tinhas que ter passado por aquilo para conseguires ter essa perspectiva. Eu acho que sim. É uma das coisas que aos dias de hoje continuo a dizer muitas vezes, e tu já me ouviste dizer isto, gostava que toda a gente pudesse um dia experimentar o que é subir uma montanha, porque faz-nos
abraçar a vida de uma maneira completamente diferente, à qual nós não estamos preparados, faz-nos pensar e refletir muito para dentro, e é uma atividade que nos incentiva a reconstruirmos muitas coisas nossas, e a mim a montanha fez com que eu apagasse por completo todas as noções que tinha de mim próprio, e partia à descoberta de um homem novo, de uma pessoa completamente diferente àquilo que eu era há 12 anos atrás, talvez, fazendo bem as contas, sim. E acabas por seguir um caminho completamente desconhecido, porque assim que começas a fazer montanhismo, tens que viver constantemente, cada minuto do teu dia, a aprender a lidar com a adversidade, seja ela onde for, na montanha, seja ela no teu trabalho, com as relações que tens com outras pessoas, seja com o que for. E isso foi para mim um abre-olhos fabuloso, porque toda uma vida nova se abriu à minha frente, e eu, pura e simplesmente, a única coisa que fiz foi abraçar essa vida, ir à descoberta, ver o que é que dava, sem qualquer tipo de receios, sem qualquer tipo de noção do que é que estaria para lá, daquilo que a gente não conhece. Eu acho que isso é uma das coisas que hoje em dia assusta muitas pessoas, a quererem, não digo mudar, mas a querer, acho que é isso que faz com que muitas pessoas ponham o pé no travão. O facto de, pela primeira vez, percebermos que à nossa frente não há nada certo, Sim. que as coisas são exatamente agora e que não há daqui a pouco. Que faz-nos ter a noção de que não controlamos absolutamente nada. Exatamente. E o ser humano, na sua grande maioria, quer controlar tudo para se sentir seguro, Mesmo. o que é uma ilusão. Completamente. É completamente uma ilusão. Porque a gente não controlamos absolutamente nada. Não. Eu acho que controlamos é apenas a ideia de que controlamos alguma coisa, mas de E a resto, forma como reagimos perante as situações que nos acontecem. Acho que é o que a gente consegue controlar. É a forma como a gente reage e lida depois com o que nos acontece. acho que sim. Mas sim, mas nem toda a gente está disposta a dar o passo, a pensar que à frente dela só tem desconhecido, porque as pessoas querem sempre prever. E eu estou a falar por mim, porque eu até há uns tempos atrás, Sim. Sara Sofia tinha que prever todos os passos, mais alguns. Mas isso é uma questão, mas repara, E depois a vida vai-te ensinando que nada disso acontece e que tens que parar, porque senão é um sofrimento atroz cada vez que fazes alguma coisa, o que quer que seja. Porque, repara, ao dia de hoje, tu se fizeres um plano a pensar daqui a um ano, se a gente olhar para esse plano, eu cada vez que penso nisso, muitas vezes, tu estás constantemente a fazer alterações às coisas, e depois as coisas nunca vão de encontro àquilo que tu estás a planear e tens que fazer mais alterações. E é um desgaste muito grande, e eu cada vez que, por exemplo, e tu sabes perfeitamente que, embora a gente estejamos a falar desta maneira, a atividade montanhista requer um planeamento bastante exaustivo, e quando tu te dedicas a planear tudo e mais alguma coisa ao mínimo pormenor, acabas por perceber que não controlas absolutamente nada, porque chegando o dia há sempre alguma coisa que se vai desviar do caminho, do plano que traçaste, e as coisas mudam de figura completamente. Mas sim, hoje em dia cada vez mais opto por, na minha vida do dia a dia, não pensar muito se amanhã vou fazer isto, se amanhã vou fazer aquilo, para mim próprio, e opto por viver este bocadinho que a gente tem agora.
acho que é o mais importante, porque é daqui que a gente retiramos tudo o resto para daqui a 1 minuto ou 2. E acaba por ser bom no sentido em que tu começas a ver realmente os passos que tens que dar. Começas a ser consciente das tuas escolhas, porque a escolha que fizeste há 5 minutos atrás reflete-se exatamente neste momento agora. E acabas por realmente ter prazer em aproveitares esses momentos todos. É isso que eu mais gosto. É Desfrutar. O momento a momento de outra maneira. Sim. Porque o teres que planear tudo é necessário. Sim. Para quem não sabe, não é? Mas sim, quando se vai para a montanha, isso é mesmo fundamental. A gente temos que planear tudo. Mas o que a gente aprende também é que temos que ser flexíveis e nos adaptar, porque o planeamento é necessário para que tudo corra bem. Mas, como tu disseste, há sempre imprevistos. Há sempre situações que fazem com que a gente tenha que ser flexíveis, tenhamos que nos adaptar, tenhamos que usar o plano B, o C, o D, o E e o inventado no momento. E isso depois, se a gente transpor isso para a vida, é igual. Sim. É igual, porque a gente deixa de fazer aquelas pequenas tempestades em um copo de água que a gente fazia antes quando algo corria mal na nossa vida, porque ganhamos esse poder, dessa flexibilidade. E isto não quer dizer que a gente nos tornemos super-homens e super-mulheres, porque somos humanos. Claro. E a gente tem dias em que essa flexibilidade de repente não funciona e fazemos uma tempestade num copo de água. Mas já não é uma coisa diária, já não é uma coisa regular, a perspectiva é outra. Não é? Depois também consegues, no meu ponto de vista, consegues relativizar melhor, consegues lidar muito melhor com as situações que te desgastam no dia-a-dia e acabas por não dar tanta relevância àquilo que muitas vezes faz com que nos sentimos desgastados ao fim do dia, porque acabas por olhar e dizer assim, não é isto que me define. Tenho muito mais para viver do que isto, porque é verdade, a gente temos muito mais vida para viver do que aquela que vivemos à nossa frente, do que aquela que vemos todos os dias. E eu sou um fervoroso adepto de que nós temos que ir à descoberta dessa vida, porque ela não desaparece à frente de mão beijada. Temos mesmo que ir à procura dessa vida que nós queremos para nós. Mas a viagem começa para dentro. Sim, a viagem começa de dentro para fora. Foi uma das coisas que no início tive bastante dificuldade em lidar, foi em passar para fora tudo aquilo que eu sentia. Até que na altura descobri que escrever era a melhor solução, escrevia e que ainda escrevo desalmadamente. Escrever ajuda muito. Escrever ajuda bastante. Transmuta. Talvez das coisas, é talvez o meu maior vício aos dias de hoje, porque eu estou constantemente a escrever. Já não tenho sebentas como tinha antigamente. Sebenta, adoro. Porque chegava a um ponto em que eram bastantes, mas pronto, depois com o advento das tecnologias e dos telemóveis, hoje em dia o telemóvel para mim é um computador que pronto, tem a facilidade de fazer chamadas e hoje vou escrevendo tudo no telemóvel, mas dou por mim a escrever 4, 5, 6, 7 vezes ao dia tudo aquilo que me vem na cabeça e tudo aquilo que eu quero pôr cá para fora. E foi assim que fui exteriorizando tudo aquilo que ia descobrindo. E acho que sobretudo é isso, é a gente sabermos pôr para fora aquilo que a gente vamos descobrindo em nós próprios, até mesmo porque para depois as pessoas que temos à nossa volta também nos irem conhecendo um pouco melhor, porque também é daquelas coisas que hoje em dia viver sozinho não é nada, como é que eu ia dizer, não dá ânimo a ninguém. Não faz parte de nós. Nós somos um ser de comunidade. E para tu teres um grupo de suporte à tua volta, tu tens que te dar a conhecer essas pessoas. As pessoas têm que te conhecer bastante bem. Tens que ser vulnerável. Sim, exatamente.
Epá, e acho que tem que ser assim. A gente temos que fazer o nosso trabalho interno, mas também ir dando a conhecer aos outros as fases por que vamos passando, os momentos bons e menos bons que vamos também passando, para termos esse suporte, porque se nós pensarmos que somos uma ilha, epá, então acho que eu não sei, É mais uma ilusão. hoje em dia não consigo conceber levar uma vida assim, epá, sem pessoas à minha volta. Eu também. Acho que isso é... Mas acho que é a maioria das pessoas. E quem o consegue fazer, ou é um monge tibetano que já tem assim muita prática no assunto. Mas mesmo esses... Mas esses têm momentos em que regressam à comunidade, né? Tem os monges lá no mosteiro. Exatamente. O mosteiro não é só deles. Ou então é uma pessoa que está mesmo numa situação muito, muito má, né? Tipo, Epá, a nível emocional. Sim. Está sim. ali. Se estamos tão isolados e tão fechados, é porque que nem conseguimos. Quem está assim, acho que nem está a conseguir pedir ajuda. Pois, Ou pede bem de provável. forma silenciosa. Sim, também há esses casos. Mas pronto. Mas sim, mas é importante tu dizeres isso, sabes? Porque eu noto que a mulher continua a ser em relação ao homem, continua a ser é mais fácil de exteriorizar os sentimentos. São mais vulneráveis. Apesar de haver uma grande parte das mulheres hoje em dia, pelo rumo que a sociedade leva, que faz com que achem que ser vulnerável é sinal de fraqueza. E acabam por se reprimir. E eu estou a falar de mim. Sim. Mas acho que isso vê-se muito mais nos homens. O reprimir os sentimentos. É que nem se permitem senti-los sequer, para se poderem libertar deles, nem se dão a conhecer às vezes à pessoa que está ao lado deles durante toda a vida, né? Eu acho que hoje em dia existe o estereótipo de que na nossa sociedade o homem continua a ser, digamos, o ser dominante e a mulher terá que ser sempre colocada abaixo do homem, que eu acho que, para mim, aos dias de hoje, e eu sempre fui educado em casa em que a igualdade existe. Ok, podem-me dizer que sim senhora, epá, há coisas que os homens fazem diferente das mulheres, mas Somos até mesmo diferentes. pela própria fisionomia, pela Somos própria... diferentes. Sim, mas em termos de tudo aquilo que se passa no nosso dia-a-dia, na nossa vida... A igualdade de oportunidades, não é? Sim, porque se a gente formos a ver, e eu digo isto para todos os homens que estão a ouvir, vocês hoje já são... Se houvesse uma guerra entre homens e mulheres, vocês ganhavam pelo número, porque vocês hoje em dia já são muito mais do que os homens. Mas se a gente olharmos para todos os momentos da nossa vida, vocês, mulheres, passam, por exemplo, pelo trazer uma vida nova ao mundo, o parto. São vocês que nos primeiros tempos cuidam dessa mesma vida. Se a gente olhar só por estes dois fatores, por exemplo, tu consegues perceber a grande diferença que existe aqui do trabalho que uma mulher é capaz de fazer e que o homem pura e simplesmente não o faz, só porque muitas vezes ainda existe o pensamento de que aquilo é um trabalho de mulher. É claro que nós como homens não conseguimos dar à luz, mas hoje em dia, desde o primeiro dia, e eu fui criado assim, desde o primeiro dia em que nasci, meu pai sempre esteve ao lado da minha mãe a ajudar em tudo aquilo que podia para que a tarefa fosse mais soft, mais tranquila. Eu acho que tem que ser assim e isto acho que tem que ser visto em todos os aspectos da vida, seja vida pessoal, seja vida profissional,
porque, epá, o simples argumento de que o homem tem que ganhar mais do que a mulher só porque é homem, epá, já não funciona. Acho que é ridículo, desculpa o termo, mas acho que é ridículo ainda pensarmos assim, porque eu não sou nada sem a minha mulher também não é nada sem mim, somos um casal e acho que temos que funcionar dessa forma. Igualdade em tudo. E as coisas acho que só funcionam assim. Quando tens predisposição de estares ao mesmo nível da outra pessoa. Não pensares que tens que estar... Não estares meio nível acima só porque sim. Não. Acho que nós estamos todos no mesmo patamar. Isto é a minha visão pessoal. Porque respiramos todos o mesmo oxigênio. Sangramos todos do mesmo sangue. A dor é igual para todos. E só pelo simples facto de sermos de sexos opostos, não é por aí. Porque... Mas pronto, por causa dessa mentalidade já vai mudando, já está muito diferente. Sim. Mas por ainda existir, os homens ainda se fecham mais. Aquela coisa do homem não chora. O homem, é aquela sensação, pronto, aquele sentimento de que, como tu dizes, a repressão de sentir as coisas e de exteriorizar, embora já haja muitos que o vão fazendo. Sim. Porque, os tempos também foram mudando e houve muita gente que soube fugir um bocadinho aos estereótipos que a sociedade exige. Sim. E as pessoas foram sendo educadas de outra forma. As coisas já estão diferentes, felizmente. Sim, bastante. Olha, depois tu entraste para o trail, começaste a praticar trail running, foi aí que a gente se conheceu. É verdade. Naquela loja fantástica, em que eu muitas das vezes ia lá sentar no sofá só conversar contigo e não ia comprar nada. Mas calma, eu comprava muitas coisas, eu era uma boa cliente. Mas sim, lembro-me bem daquelas conversas que a gente tinha no sofá ou então no café ao lado. É verdade. Boas conversas. Sim, comecei a correr. Comecei a correr como forma de treino, porque a corrida é talvez dos treinos mais completos para quem faz montanhismo. E tinham-me dito na altura, tens de começar a fazer corrida para além do ginásio, porque te faz bem, por causa disto, por causa daquilo. Está bem, então. E foi aí que me apresentaram o trail e comecei a fazer trail. Na altura encontrei um grupo, uma coisa que eu estava cá em baixo a trabalhar e desconhecia por completo. Conheci um grupo fabuloso que era as corridas às sextas-feiras. Sim. E aquilo era uma maravilha, porque tu chegavas à sexta-feira, acabavas a semana de trabalho, já comias ali qualquer coisa e às 8 da noite lá estava toda a gente no sítio indicado para ir correr. Cheguei a fazer corridas com montanhas de gente pela noite fora, tudo de frontal ligado no meio do mato, como também cheguei a fazer corridas debaixo de chuva torrencial. Uma vez acho que era um dia que estava a chover torrencialmente e aparecemos lá para uns 7. E fomos correr na mesma. E realmente, lá está, começas a conhecer outras pessoas, outras visões, outras experiências de vida. E vais-te entrosando com tudo aquilo. E foi uma atividade desportiva que ainda hoje gosto bastante, embora agora esteja numa fase em que parei um bocadinho com a corrida, mas ainda é uma coisa que gosto, estar no meio do mato, no meio dos trilhos. Acho que é bastante engraçado. É muito bom, é muito bom. É muito bom andar lá pelo meio. Sim, e o convívio e as provas o ambiente das provas, e eu gosto, pelo menos nos sítios onde eu passei, onde eu fui. E pronto, depois tivemos aquelas nossas aventuras em conjunto, mas aí já na vertente de car running. Sim, já numa vertente um bocadinho mais hardcore.
Acho que fizemos a primeira prova de skyrunning em Portugal, não foi? Quando fomos ao Pisão. Acho que foi a primeira vez que se fez uma prova de skyrunning em Portugal. Não sei. Tenho a certeza. Ou foi a primeira ou foi a segunda, já não me recordo. Não me recordo também. Mas acho que foi por aí. Epá, e foi... Mas e aquele Pisão... Era duro, aquilo é... Foi a aquilo é prova uma que me coisa- fez apaixonar pela Serra da Arada. Ainda mesmo. hoje tenho um Epá. amor muito especial por aquela Por serra. acaso também é um sítio... Epá, continuo a dizer a toda a gente que... Epá, é mais agreste do que a gente consegue imaginar. Sim. Mas essa agressão que a própria natureza nos faz sentir faz-nos também apaixonar por aquele sítio. Acho que é fora de série. É mesmo fora de série. Eu fiz os 35, né, quando Sim. fomos os dois. E depois recordo-me quando fui tentar fazer os 65, aquilo chovia, Sim, que eu era uma lembro-me coisa de- demais. Se teres que passar... E depois eu passei uma ribeira e estava a ver que ia arrastada pela corrente, a sorte era o bombeiro que lá estava com a corda. E Esse ano foi mau, esse ano lembro-me. foi muito mau, eu não, pronto, fiquei barrada, né? Sim. Num dos postos de abastecimento. E eu depois recordo-me que, não sei se foi um ano, já não me lembro, um ano e tal depois, eu fui fazer montanhismo nível 1 lá, Ah, sim, recordo-me, foi quando tu começaste a e fazer. foi em julho. Sim, E então eu penso, eu olhava, mas eu conheço isto, mas ao mesmo tempo não me estava a situar, não é? Porque o contexto era diferente, alturas diferentes do ano isto também. era a altura diferente do ano, e depois eu depois reconheci os sítios, não é? Sim, Houve sim, muitos sim. sítios que passei que tinha passado na prova e dizia assim, escuta, a última vez que eu estive aqui isto parecia-me um filme de terror Jesus, e hoje é um verdadeiro paraíso. mesmo. Então basta mudar a estação do ano para a perspectiva sair Ah, completamente sim. diferente. Ali naquela serra é... Da mesma forma, quando a gente fomos ao Caramulo, Sim. recordo-me de já lá ter estado em outras alturas do ano, e comparado com aquilo que a gente apanhámos naquela corrida que fizemos no Caramulo, Jesus, que inferno. Opa, Jesus. eu só fiquei sem mãos, depois É, entrei em pânico. eu acho que O naquele que é que dia- aconteceu eu às acho minhas mãos? Eu acho que naquele dia, devemos ter... São Pedro brindou-nos com tudo e mais alguma coisa. Eu cheguei ao fim da prova e nem sentia os pés, de tão gélidos que estavam, já nem os sentia sequer, mas são São experiências. são experiências e são em sítios que nos fazem... eu pelo menos é isso que vou guardando. Sítios que nos fazem ver as coisas de uma maneira completamente diferente. Sim. Completamente E diferente. fiquei com uma prendazinha nos meus dedos. Yeah, né? eu lembro-me. Sempre que eu tenho frio no tronco, eu fico logo com os dedos dormentes, Mesmo. desde esse dia. Epá, Mas conhecemos o melhor vassouro do mundo. é verdade, é verdade. Não me levem a mal as outras vassouras, peço desculpa, mas aquilo é extraordinário. Eu nunca mais, André, está-nos a ouvir? eu nunca mais me esqueço quando parei lá naquele túnel para fazer as necessidades e eu assim, segue que eu vou aqui, vou só aqui mudar as águas e ele, não, eu não posso, e eu assim, não podes porquê? E ele, não, que eu sou o vassoura, e eu, tu és o vassoura, como assim? Tu és o vassoura. Mas pronto, isto... É verdade. Mas isto também porque nós fomos com a vassoura porque toda a gente que ficou naquela penúltima base de vida, Todos os que todos chegaram, os que chegaram ficaram lá connosco todos. ficaram lá, fomos Sim. os dois os únicos a sair de lá de dentro. O pessoal ficou lá tudo. Foi. E a gente foi porque a gente cravou luvas aos Exatamente, bombeiros aos para pôr por bombeiros, baixo ainda das me lembro. nossas. Fogo. Estávamos com aquela moça que era de Lisboa, que também estava já em hipotermia, já coitada, já não se Ela já aguentava estava mais um bocado à rasca já. e eles depois pedimos as luvas a eles, levantámos-nos e foi quando o André disse, então quem é que vem? E eu disse, nós. Muito bom. São momentos por Aquela acaso zona muito é fixes. extraordinária, não é? Yeah. Não Por dá acaso hipótese. é altamente. Não dá hipótese. Olha, já rimos um bocadinho. Sim. E agora vou-te fazer uma pergunta que não dá tanto para rir. Ok. Nessa altura, depois tiveste ali um ano que foi tramado para ti. Sim, Porque perdeste duas pessoas importantes na tua vida. exato. A tua mãe e a tua avó. E eu perguntava-te se querias perguntar a quem nos está a ouvir o que é que mudou em ti
que shift é que fez não é, que essas duas perdas na tua vida, o que é que mudou em ti? Que shift é que aconteceu? Epá, para quem não sabe, a minha mãe, isto foi no ano de 2019 que a minha mãe faleceu e a minha avó também, separadas. A minha mãe faleceu em junho, a minha avó faleceu, salvo erro, em finais de outubro, princípios de novembro, se a memória não me falha. Mas a minha mãe padecia de uma doença terminal, já tinha sido diagnosticada há 7 anos, e ao longo desse tempo, eu acho que nem foi... O shift não mudou com o falecimento da minha mãe, o shift mudou com a minha mãe ser diagnosticada com a doença que tinha. Ok. E sendo uma doença terminal, tu tens forçosamente de te preparar para o inevitável. E acaba por ser doloroso, não só o facto de teres que meter esse pensamento dentro da tua cabeça, mas depois também todo o processo que é uma doença terminal. Desde o dia em que ela foi diagnosticada até ao dia em que ela faleceu, já no hospital. É todo um processo que te vai partindo aos poucos por dentro. E por fora também. E foi ao longo de todo esse processo que muita coisa foi mudando cá dentro. E que me fui obrigando a ver as coisas de outra maneira, até mesmo a própria vida, porque começas a ter noção de que a vida é ainda mais frágil do que aquilo que tu pensas. Eu já praticava montanhismo na altura, já tinha bastante noção da fragilidade do ser humano, mas quando te toca de mais perto, quando te toca no seio da tua família, quando te toca a veres a pessoa que te trouxe ao mundo, ir morrendo um dia de cada vez, que é mesmo assim, por mais duro que seja, tu tens que encarar as coisas de outra maneira. Não tens hipótese, porque és obrigado a isso. Por mais que queiras fugir, aquilo está sempre presente, está mesmo aqui à frente do teu nariz. Não consegues desviar o olhar, não consegues dizer que não consegues fazer de conta que não existe, porque está mesmo ali à frente do teu nariz, a milímetros do teu nariz. E é duro porque as mudanças que tens que fazer, tens que as ir fazendo com o pressuposto de que tudo vai terminar um dia. E a gente não estamos preparados para a morte. Não. E isso acaba por ser o mais difícil. É encarares a morte nua e crua à tua frente, saberes que ela está ali, e acaba por ser bastante duro. Ainda é. Mas a gente vai tentando dar um passo à frente do outro, porque como uma pessoa bastante amiga me disse na altura em que a minha mãe faleceu, quem sobe montanhas tem muita força e tu consegues subir esta. E se a gente pararmos um bocadinho para pensarmos, para quem sobe
para quem não sobe montanhas, não tem esta noção, mas para quem sobe montanhas, se a gente um dia pararmos e olharmos para nós, vamos ver que, embora já tenhas subido aquela montanha, a outra montanha, aquela montanha, a outra montanha, tu estás constantemente a subir uma montanha, porque a montanha és tu. A tua vida é uma montanha. Quando chegas ao cume de uma, tens o sopé da outra. Exatamente. E foi isso que eu aprendi a fazer, porque por muito que ainda nos custe, como família, tens de aprender a aceitar que as coisas são assim, que não podes fazer muito mais do que dares o teu amor àquela pessoa, fazê-la sentir bem até ao último suspiro, e depois disso seguir em frente, porque era também aquilo que essa pessoa quereria que tu fizesses, porque eu acho que é a aceitação e a rendição ao que é. Sim. É aceitares e renderes-te ao que é. Porque se não o fizeres, acho que o sofrimento ainda se torna maior. Claro. E depois tive a infelicidade, passado uns meses, pronto, como é óbvio, aos dias de hoje é uma das coisas que nós humanos não estamos nunca preparados para ver um filho partir primeiro que nós, e a minha avó sofreu bastante naqueles meses a seguir, sofreu bastante, a sua saúde também acabou por se deteriorar, e acabou por falecer também em finais de outubro, princípios de novembro, se não me falha a memória. E se nessa altura eu já fazia um esforço enorme para me ir levantando um bocadinho e dar ânimo à minha família, foi como, já nem digo tirarem-nos o tapete debaixo dos pés, foi tipo esmagarem-nos completamente, porque foi um ano super difícil, e acho que mais difícil do que aquilo era impossível. Mas pronto, tivemos que nos reerguer de novo, fizemos um esforço muito grande, mas pronto, o que fica são todos os momentos que as nossas vidas puderam partilhar com elas as duas. Fica todos os ensinamentos que elas me passaram, a mim, às minhas irmãs, ao meu pai, e acho que temos que ir dia após dia aprendendo a lidar com uma saudade que por vezes é absurda demais, mas pronto. Mas elas estão sempre cá. Então porque era o que eu dizia ao meu pai semanas após a minha mãe ter falecido, porque nós somos o espelho dos nossos pais, e eu e as minhas irmãs tínhamos grande parte da minha mãe enraizada em nós. Nascemos dela, aprendemos com ela, e se ela olhasse para nós, acabava por a ver também, e vice-versa. E acho que... E recordarem-se, sim. Não é? Que é o extraordinário que é terem podido privar com ela, claro, não é? Que sim, claro que tê-las sim. nas vossas vidas. Exatamente. Acho que
foi talvez das melhores coisas que eu soube retirar da doença da minha mãe. É a nossa força de vontade, a nossa força interior, porque mesmo os médicos, quando diagnosticaram a minha mãe, deram-lhe 5 anos de vida. A minha mãe conseguiu mais 2 ao fim de 7 anos. Uau. Epá. E o mais engraçado no meio disto tudo é que havia dias em que, já na sua fase mais terminal, eu olhava para ela, epá, e aquele concentrado de força que existia dentro daquele corpo enclausurado, praticamente, epá, eu ficava a olhar para aquilo e tentava perceber de onde é que vinha aquela força toda. Epá, e havia muitos dias em que eu vinha para baixo, vinha, porque a gente depois na altura íamos muitas vezes lá acima, e eu vinha para baixo e vinha a pensar naquilo tudo. Epá, e aquela força deu-me alento para muitas coisas que tenho feito ao longo destes anos. Porque se alguém naquele estado consegue ter aquela força de continuar a viver, de continuar a lutar por viver, pá, nós com a saúde que temos, Só temos é que ter força. Só temos que aproveitar aquele exemplo. É um exemplo extraordinário. Por acaso, ainda hoje, falo dela como a mulher coragem, porque, pá, mais coragem do que aquilo, pá, nem eu sequer tive até aos dias de hoje a fazer montanhismo. Pá, nunca me vi a ter aquela coragem para enfrentar o dia a dia, porque quem nunca passou por ter um familiar próximo com uma doença terminal, é constantemente, todos os dias, estares a ser relembrado que a morte existe, a morte está à tua frente, e essa morte vai consumindo aquela pessoa um bocadinho todos os dias. E é um processo tão violento, tão duro, que tu acabas por ter que ir arranjar forças a qualquer lado. E é nessa pessoa, naquela coragem de querer vencer a morte mais um bocadinho todos os dias, para estar connosco, que tu consegues retirar essa força. Já pensaste que ela fazia o mesmo? Já. Ia buscar força à vossa coragem? Já. Foi uma das coisas que... Era recíproco. Foi uma das coisas que falei com a minha irmã Ruth, e era uma coisa que ela adorava bastante. Todos os dias, à hora do jantar, fazíamos uma videochamada para para falarmos com ela e tudo. E aquele olhar parecia que era a nossa força que ia na direção dela. E pronto, apercebi-me disso nessas videochamadas, que eram, muitas vezes... Era recarregada a bateria para o dia seguinte. Exatamente. Parecia que chegava ao fim do dia, da mesma forma que ligas o telemóvel ao carregador, a gente ligávamos todos ao carregador. Não é verdade. Mas pronto, foi... 2019 foi um ano super difícil, mesmo. Porque depois, quando a minha avó faleceu, foi ainda pior, porque não estávamos nada à espera. Lá está,
a gente nunca estamos à espera de nada. Não. Já não controla nada. Nem sequer podemos esperar alguma coisa. Mas, se a gente já achava 2019 difícil com a morte da minha mãe, quando a minha avó faleceu, foi... E depois ainda se tornou mais difícil porque a minha avó não faleceu imediatamente, ficou ligada às máquinas e acabas por ter que fazer aquele processo de despedida que é super difícil. Estares ali com uma pessoa que só ali está fisicamente, que já não está ali. Enfim, foi ainda mais difícil. No dia em que eu saí daquela ala de cuidados intensivos e que me despedi da minha avó, foi, sei lá, parecia que nessa noite então não dormi nada, porque pronto, Normal. os médicos disseram-nos que a uma certa hora iriam desligar as máquinas. Tivemos a confirmação no dia seguinte e é a realidade. Por mais dura e crua que seja, é a realidade com que tens que contentar e é difícil. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Mas tu tentaste fugir. Tentei. Foste à Arada Night Race. Sim. Pouco tempo depois disso tudo. Sim, depois da minha mãe E ter essa falecido. prova foi... Essa prova foi a prova... Foi talvez, na altura, eu nem considero uma prova. Foi uma coisa... Foi uma maluquice. Eu já estava inscrito com mais 3 pessoas e eles iam aos 20 km e eu ia fazer os 40. E também foi aquele ímpeto de me distrair um bocado, abstrair-me do que se estava a passar à minha volta na altura. Mas quando não estás com a cabeça alinhada com o coração e as coisas, e queres que as coisas funcionem, é quando as coisas menos funcionam, e naquela noite tudo funcionou ao contrário. Porque começa logo por... a prova começa, eu começo a correr. A prova começou, e começou a correr tudo mal assim que a prova começou. Fizemos a primeira subida. Eu chego ao final da subida, olho para trás, vejo a Serra do Caramulo, olho para a frente, tenho a Serra da Arada e digo assim, fogo, está um dia espetacular. Um final de tarde mesmo brutal, calor. E eu penso para mim próprio, isto tem tudo para correr bem. Ai, Jesus. E não correu nada bem, porque lá está, muita coisa dentro da minha cabeça, muitos pensamentos ao mesmo tempo, muita dor ainda. E pronto, acabei por fazer o inimaginável. Em vez de ter virado para a minha prova, para os 40 km, entrei na prova dos 20 km em sentido contrário, porque nem se vinha com o Tico e o Teco completamente desalmados lá dentro a falarem um com o outro, e nem sequer vi a separação das provas. A única coisa que eu vi era fitas, e quando houvesse fitas era para seguir as fitas. E dou comigo a desfrutar da prova, até que de repente cruzo-me com o primeiro classificado da prova mais curta e ficámos os dois a olhar um para o outro, num sítio fora do normal, que é um trilho que fica ali já perto da primeira localidade, que agora não me recordo do nome. Mas era espetacular o trilho. E quando olhamos um para o outro, ficámos os dois assim em estado de choque, e eu pergunto-lhe a ele o que é que estás aqui a fazer, e ele pergunta-me, eu pergunto o que é que estás aqui a fazer, isto é a prova curta, e eu, prova curta? E ele disse-me, olha, melhor é chegares ali ao abastecimento, mais à frente, e perguntares, porque eu acho que estás enganado. E realmente, quando cheguei ao abastecimento, caiu-me completamente a ficha, mas o pessoal foi fixe. Cheguei depois ao abastecimento da minha prova,
que ficava ali a poucos quilómetros. Consegui lá chegar e deixaram-me continuar em prova. Era o último. Encontrei-me com o Renato. O Renato estava no abastecimento. Sim. E estava a falar com o Renato dizia-me: fogo, esta serra, não quero nada contigo. E Verdade. E depois de repente, quando ouço uma palavra, então, ainda aqui estás. E olha, era o André, que era passora nessa prova também. E eu assim, nem queres saber o que é que me aconteceu. Pá, e depois daí segui em frente. Olha, paciência, já estás aqui, pá, tenta salvar o que puderes. Só que, depois é daquelas coisas. A prova é toda ela maioritariamente feita de noite. Corres sozinho. Fui ao longo da corrida, ao longo da prova, apanhando algumas pessoas. Ainda hoje estou para saber como é que consegui fazer isso, porque ainda me lembro de ter falado nisto com várias pessoas e acho que nunca mais me aconteceu e acho que nunca mais me vai acontecer na vida, porque tu olhas para o teu relógio e eu tinha 20% em cada zona de frequência cardíaca. Eu nesse exercício, por incrível que pareça, tinha 20% da prova toda em cada zona de frequência cardíaca. Ou seja, fazia os 100% porque eram 5 zonas de frequência cardíaca. Era a verde, e depois ia por ali a azul, a verde, a amarela, a laranja e a vermelha. E eu, no dia seguinte, ainda deitado na cama do hotel, quando faço a sincronização com o relógio para o telemóvel, quando olho para aquilo e eu fiquei, como é que isto é possível? Porque, lá está, fui sempre correndo, mas completamente sem nexo absolutamente nenhum. Eu cheguei a ter momentos em que corria, e não sabia, nem tentava perceber o que é que estava a fazer. Porque era muita coisa dentro da cabeça, era... Lá está. A tua cabeça não estava lá. Exatamente. Eu devia estar ali, mas a minha cabeça não estava lá. E então... foi uma prova extenuante, porque acabei por fazer... A prova era 40 km, eu acabei por fazer 56, à volta aos 57. Bué. Senti muita coisa, experimentei muita coisa nessa noite. Gritei, chorei. Porque depois, quando estás num sítio daqueles, como tu sabes, sozinho, vem muita coisa ao de cima. E a morte da minha mãe tinha sido há 3 semanas, se não me engano. Levei uma das maiores tareias da minha vida. Ainda hoje não me esqueço disso. Ainda me recordo de chegar ao fim e o pessoal estar a falar comigo e da organização e estar a animar-me. Ainda me vieram trazer ao hotel porque já eram 3 e tal da manhã quando cheguei à meta. E quando entrei no quarto do hotel, ainda me lembro, dormi com o atual companheiro da Vera. Ficámos os dois a dormir no mesmo quarto. A Vera ficou com a Natália no outro quarto e ele abriu uma porta, olhou para mim e tipo, onde é que tu andaste, meu? Porque estava completamente destruído por fora e por dentro e era notório, quem olhasse para mim era perfeitamente notório. Mas pronto, houve muita gente no dia seguinte que me disse que eu tinha que passar por aquilo. E eu acredito que às vezes a gente temos que passar por estas coisas para aprendermos. E aprendi muita coisa naquela noite. Bom e mau. Mas pronto. Embora hoje ainda diga que tinha condições para lá ir, não tinha. Mas devias ter ido, sim. Aquilo devia ter acontecido. Por pior que tivesse passado naquela noite, eu tinha que ter passado por aquilo para aprender mais sobre mim e sobre tudo. Por isso,
às vezes tens que dar o corpo ao manifesto. É verdade. Epá, olha, paciência. Às vezes tem mesmo que ser. Seja o que for. Às vezes tem mesmo que Mas ser. acabas por tirar sempre o lado positivo. É o que eu sempre tento, é o que eu sempre tento ver hoje em dia. Olha, tento sempre aproveitar o lado positivo das coisas. Epá, porque, na minha opinião, o lado positivo acaba sempre por superar o negativo e essa parte é sempre boa. Embora a gente também aprenda muito com os nossos erros, mas tentar tirar o que de positivo cada situação te dá também é sempre bom, porque faz-te crescer, Sim. E mesmo, faz-te ser outra pessoa. e mesmo a situação mais terrível do mundo tem sempre alguma coisa. Por mais que a gente no momento não veja, Sim, sim. mas tem sempre alguma Sim. coisa de positiva. Sim, Sim. isso é. Bem, mas pronto, tu tiveste depois outra aprendizagem muito grande em 2020. Em 2020, Em sim. fevereiro de Fevereiro de 2020. 2020. E não foi o Covid. Não, por acaso não. Não foi. Foi em Itália, mas foi- não foi o Covid. Não foi. Foi umas semanas. Antes, Aliás, nem foi umas semanas antes, porque onde nós estávamos, nós estávamos a umas poucas centenas de quilómetros de Turino e de Milão, que foram talvez em Itália os sítios mais fustigados pelo Covid. Mas sim, a gente já andávamos à procura de uma oportunidade para eu poder começar a fazer alpinismo de inverno, que era uma coisa que me aliciava bastante, porque fazer alpinismo por esta altura do ano é muito bom, mas no inverno é um monstro completamente diferente. A logística é muito maior, as técnicas são completamente diferentes, tudo é diferente e eu já ansiava por isso. E desde 2019 para a frente começámos a fazer planos para, assim que houvesse uma abertura, uma oportunidade para tentarmos fazer alpinismo de inverno. Em 2020 foi depois de tudo, 2019 foi ali, salvo erro, aí umas semanas depois da minha avó ter falecido, recebo um telefonema a dizer-me que fevereiro, março seria a altura ideal. E então aí tive que fazer das tripas coração para me preparar, embora também com todo o exercício que eu ia fazendo naquela altura, a preparação era quase diária, mas pronto, foi a logística, foi as viagens, foi tudo. E pronto, chegou à altura e parti para a Itália, salvo erro, na última semana de fevereiro. Já se ouvia falar do Covid na China, já se ouvia falar nos primeiros casos de Covid em Itália, mas pronto, o Covid não teve nada a ver com a experiência que nós tivemos. Nem apanhaste Covid nessa altura. Nem apanhei Covid nessa altura, mas foi outra experiência também que logo de rajada, me fez ver, me fez olhar para dentro de mim e perceber que, por mais bem preparados que a gente às vezes estejamos, essa preparação não é o suficiente para nos fazer debater com os problemas que vão surgindo à nossa frente e com tudo aquilo que temos que resolver. O que é certo é que a gente tínhamos tudo estudado, temos uma aberta de meteorologia muito boa para essa semana, tempo fantástico, e no dia que nós começamos a subir, começámos logo de madrugada em Itália e o dia nasce espetacular. Olha como o dia está hoje, poucas nuvens,
Só que a montanha que a gente estávamos a subir fica já quase no final do Vale de Aosta. Pá, e tu consegues praticamente, à medida que vais subindo, consegues ter uma percepção do vale na sua longitude. Pá, e ao longe começámos por sentir algum vento, que era uma coisa que normalmente pela parte da manhã naquela zona não sentes mais depois da hora do almoço. E começámos ao longe a ver umas nuvens assim um bocado mais escuras, mais ameaçadoras, e pá, e aquilo como não estava na nossa previsão, até pensámos que o vento naquela zona estaria noutra direção e aquilo não viria ao nosso encontro. O que é certo é que quando chegamos ao refúgio, já quase a 3.900 metros de altitude, já começamos a sentir rajadas de vento um pouco fortes. Começam a cair os primeiros flocos de neve. Ui. Mas pronto, estávamos no refúgio. Não se passava nada, estávamos seguros. Quando chegámos ao refúgio, tiramos as mochilas, começamos a preparar as coisas para aquecer o refúgio e tudo mais. Recebemos uma mensagem do Centro de Busca e Salvamento de Servínia, cá em baixo, a pedir-nos para descer o mais rápido possível. Nós, quando olhámos cá para fora, já não nos sentimos à vontade, porque também à hora que a gente sairia dali já iríamos chegar cá em baixo de noite e não estávamos mesmo com muita vontade de o fazer, e dissemos que iríamos pernoitar. Eles disseram que iria fazer muito, muito frio, e fez. Nessa noite a sensação térmica àquela altitude foram menos 38. Dentro do refúgio. Dentro do refúgio. E ficámos por lá a dormir e levantámos cedo de madrugada para descer. E no dia em que descemos já não nevava, teve a nevar a noite toda, ventos de 80, 90 km/h, e no dia seguinte de manhã, quando nos levantámos, não nevava, mas tinhas talvez 15, 20 metros de visibilidade. Tchau. E sem pontos de referência nenhuns, porque o nevão basicamente tapou tudo. Cordas fixas, rotas de descida, tudo. E então foram 8 horas em que a sensação que tive é que estava a trabalhar parecia daquelas pessoas que estão naquelas equipas a fazer desminagem de campos, a tirar à procura de minas, mas completamente de olhos vendados, porque a gente não tínhamos percepção nenhuma de onde é que estávamos a pôr os pés. Nem consigo imaginar. E tive a percepção de que chegou uma altura, tive mesmo a percepção de que a gente não era suposto sairmos dali. Por mais técnicas que a gente pusesse em prática, por mais experiência que a gente pusesse no que estávamos a fazer, eu dei por mim a uma certa altura a largar todos os conhecimentos técnicos que tinha na minha cabeça e a seguir o meu instinto. E normalmente em montanhismo, quando começas a seguir o teu instinto, é muito, muito perigoso, porque a montanha é um ser vivo. Tolera-te até um certo ponto. Exatamente. E tu, quando começas a jogar este jogo de quereres adivinhar as coisas com a montanha, vais-te dar bastante mal. Mas o que é certo é que tivemos uma sorte imensa, em que com muita calma fomos conseguindo ver por onde é que tínhamos que seguir. Demorámos imenso tempo. Eu, quando cheguei ao último refúgio, já estava uma equipa de busca e salvamento à nossa espera, e quando vi o refúgio com luzes lá dentro e pessoas à porta à nossa espera, já tremia de frio por todo o lado, a roupa já não fazia muita coisa, e sei lá, quando entrei naquele refúgio, o nível de exaustão era tão grande, a nível físico e a nível mental, que, fogo. Eu só me apetecia era deitar, fechar os olhos e apagar aquele episódio da minha cabeça. Porque ali foi
não só a parte física, não é? Porque tinha nevado, portanto a neve estava mole, Tinha ou a neve, dura, ou a gente descendo enterravas-te, basicamente não é? quase com neve, sempre com neve até ao joelho. E depois tinham que estar constantemente no nível de alerta e de raciocínio enorme para tentarem perceber por onde é que iam. É, porque a via ficou completamente eliminada com a neve. A gente descemos com neve pelo joelho. O desgaste energético é enorme. E assim, só que há zonas da montanha que, por e simplesmente, tu não desces pelo teu pé, só Exato. pelo teu pé. Tens cordas fixas, são Exatamente. zonas verticais. Só que até tu conseguires dar com aquilo, epá, as manobras que tivemos que fazer foram imensas. Lembro-me de quando chegámos, quem desce às últimas cordas fixas, demorámos 52 minutos para darmos com as cordas. Porque a neve era tanta que não vias pontos de ancoragem, nem sequer tinhas uma noção de onde é que começava a corda para descer. E foi um caos completo dentro das nossas cabeças. E estou a falar da pessoa que me acompanhava, que é uma pessoa super experiente. Já não é. Porque também já faleceu, infelizmente. Mas era super experiente mas aquelas horas foram super desgastantes, porque tinhas a noção de que a cada segundo que passava, de que bastava o erro do tamanho de uma agulha que vinha tudo por ali abaixo. Isso mexeu muito connosco durante aquelas horas e acabou por mexer também connosco depois, meses mais tarde, porque eu, quando regressei, já estava com a minha mulher e tinha noites que acordava em pleno sobressalto, porque via-me sempre agarrado a uma corda e de repente parecia que a corda deixava de existir e aquela sensação de tu estares a cair, fogo, era violento demais. E então veio meses a tentar lidar com aquele pesadelo, e ela, coitada, acordava à meia da noite e tentava acalmar-me, mas era constante e tive que fazer muito trabalho para mim mesmo para conseguir lidar com a situação, porque acabei por perceber naquele momento em que lá estivemos que aquela confiança que eu tinha para praticar alpinismo desapareceu naquele momento. E quando deixas de confiar em ti mesmo, nas tuas capacidades, é muito chato Sim. mesmo, muito chato. É muito mau. Mas acabas sempre por tirar lições, tens de te agarrar a elas para continuares a dares um passo à frente do outro, porque foi isso que também aprendi com o montanhismo, é que tu, se quiseres ser bem sucedido nesta atividade, tens que ter uma capacidade de avaliação muito grande, e tens que saber que passos é que tens que dar, seja para a frente ou seja até mesmo voltar para trás, mas tens que ter sempre noção de que quando estás a dar um passo tens que saber exatamente aquilo que estás a fazer, porque se não souberes, lá está, como eu dizia-te há pouco, baseias-te na sorte. E a sorte é aquele fator que nem sempre joga a teu favor, sobretudo nesta atividade. Às vezes podes jogar e teres uma sorte imensa, como eu acho que também nós tivemos naquele dia, de conseguirmos ter chegado são e salvos a casa, mas
tenho tido muitos exemplos a nível de montanhismo em que as pessoas que confiam na sua sorte dão-se muito mal mesmo. Não corre bem. Não corre, Quando tu nunca não estás corre bem. presente, Nunca corre bem. e eu por mim falo, quando tu não estás presente, quando tu não olhas para, tu não estás consciente, ou seja, estás ali, estás acordado, Sim, né? sim, Mas sim. tu não estás consciente do que estás a fazer, Isso aí corre muito mal. Corre mesmo muito mal. Sim, isso é notório porque basta ver que e eu sim, senti isso muito bem, porque sim, no teu caso foi. quando é por mim estava no chão. Yeah. Pá, porque o alpinismo, a montanha, o montanhismo, o alpinismo, escalada, seja o que for, nesta atividade em que tu conheces os riscos, sabes aquilo que queres, normalmente, e eu tenho uma coisa muito enraizada dentro da minha cabeça quando estou em montanha, porque a coisa que eu mais tenho presente na minha cabeça é voltar para casa. Estou lá, sofro para cacete, às vezes até me injurio a mim próprio o que é que eu estou ali a fazer, porque pá, ninguém no seu juízo perfeito vai sofrer o frio que sofres, o esforço físico que sofres, o esforço mental que sofres, para só teres na tua cabeça que queres voltar para casa. Mas é sempre o meu pensamento primário, é sempre o querer voltar. Mas é isso é esse o meu instinto de sobrevivência, porque eu, ao ter na minha cabeça de que quero voltar, obrigo-me a mim próprio a fazer as coisas como deve de ser para poder voltar. Naquele dia tenho mesmo que dar a mão à palmatória, tivemos uma sorte imensa. Ainda bem. E daí para a frente, depois tenho feito os possíveis para voltar a ter confiança de fazer as coisas para poder ir e poder voltar. Como tu disseste, começar por baixo. Começar por baixo, sim, porque não podes crer que chegaste a um nível e que de repente, ao perderes a confiança nas tuas capacidades, podes recomeçar desse nível, porque aí estás-te a enganar a ti próprio. Não. Aí vai ser o descalabro quando voltares. E então decidi a mim próprio, foi a única maneira que eu vi de lidar com tudo isto. Quero reconquistar a minha confiança em montanha e quero começar pelo básico, voltar à estaca zero e começar a dar os primeiros passos, caminhadas, escalada, e ir fazendo as coisas calmamente. Se der, deu. Se não der, não deu. Não me preocupa. Mas se der, quero que dê certo. Não quero que dê mal outra vez. Porque provavelmente posso não ter a mesma sorte que tive da outra vez. Mas vais construindo a base. Sim. A base da confiança novamente. Sim. Eu lembro-me perfeitamente que não foi a primeira vez que fui para o trilho, depois do acidente. A primeira vez que fui para o trilho foi ali na Fonte Benémola, porque ele é bastante tranquilo. Sim. Fui com uma amiga. Foi a primeira vez que fiz uma subida em trilho. E lembro-me que foi o trilho, fui para o Cerro São Miguel, fazer aquele trilho que tu chamas de trilho dos carros. Sim. E pedi à Ângela para ir comigo. E foi a Ângela e a filha. E não tive coragem de descer por aí, eu desci pela estrada. Eu tinha medo. Lembras-te que eu a descer Sim. voava quando no trail. Yeah. Mas eu tive medo de descer. Descer em trilho ainda demorou mais um bocadinho. Mas eu lembro que eu ia a subir, aquela subida comparada com outras que eu fiz. Aquilo Sim. não é nada. Yeah. E eu ia ali e tudo me parecia uma parede, as minhas pernas tremiam. Eu parecia normal. que, juro-te, parecia um bebé tipo que acabou de aprender a andar agora e anda todo a tremer. E por isso. Eu posso dizer que o ano passado fizemos, e só para tu veres aquilo que fica enraizado dentro da nossa cabeça, o ano passado estivemos na Madeira, eu, a minha mulher, a minha filha, e houve um dia que levantámos de madrugada para irmos ao Pico do Arieiro,
e depois queríamos fazer um bocadinho de caminhada por aqueles percursos que partem de lá, e vimos o nascer do sol e preparámos-nos para irmos, porque a nossa ideia até nem era fazer o percurso todo, porque o percurso todo é muito, muito grande, mas queríamos ir até um mirador que fica ali a 1 km, para tirarmos uma fotografia. E quando começámos, lembro-me perfeitamente de o tempo estar assim, tínhamos acabado de ver o nascer do sol, e quando começámos, uma rabanada de vento enorme, em que eu, por simplesmente, bloqueei. Fiquei parado no mesmo sítio, e só consegui andar mais para a frente, porque a minha filha me segurou na mão, e disse que estava tudo bem, e que me guiou pelo menos até meio caminho. Não consegui chegar até ao sítio onde elas foram tirar a fotografia, mas a sensação de insegurança era de tal forma, que bloqueei completamente. Fiquei sossegado, fui até onde pude ir, depois fiquei ali sentado, tirei umas fotografias, elas foram até ao mirador, regressaram. À vinda para cá, viemos sempre de mão dada, ainda parámos um bocadinho para tirar mais umas fotografias, sentámos-nos, e se não fosse ela, eu por simplesmente tinha ficado ali parado, bloqueado, no sítio onde o vento soprou, porque foi o suficiente para voltar a reviver aquelas sensações todas de desconforto que a gente sentiu em 2020. De lá para cá já fiz muito mais coisas para ir abafando ou ir eliminando esse tipo de sensações. Ainda agora há umas semanas, quando estivemos de férias lá em cima, voltei a uma parede escalada, por incrível que pareça, com a minha irmã. Também estava lá em cima a passar férias, e eu tinha-lhe dito, já tinha metido na cabeça que este ano queria voltar a uma parede escalada, e então lá fomos os 4, e as coisas vão no bom caminho. Acho que é por aí que tenho que fazer as coisas, é sentir-me bem. Sim. Com aquilo que estou a fazer. Exatamente, é o principal. E dar os passos que tiver que dar. Independentemente de qual seja o resultado. Exatamente. E chegas onde tiveres que chegar. Exatamente. Chega onde tiver que chegar. É te ir sentindo bem durante esse processo. Sim. Acho que isso é o mais importante. E ires ganhando a confiança em ti. Acho que isso também eu falo por mim. É o que tem que ser. Um dia de cada vez. E fazer realmente o que a gente... que cá dentro a nossa intuição nos diz. É isto. Exatamente. É isto. Que a gente não tenha aqueles sintomas físicos que às vezes tem que... Já sei reconhecer que, ok, eu não quero fazer isto. Mas a gente às vezes somos teimosos. Então, mas faz parte do nosso ser. Mas olha, eu, entretanto, no meio disto, tu descobriste um novo velho amor. É verdade. Que é o bikepacking. Exatamente. Então, tu que dizias que nunca mais voltavas a comprar uma bicicleta, de repente vejo a minha mulher numa tarde de um fim de semana virar-se para mim e dizer-me: e que tal se a gente comprasse umas bicicletas para andarmos aí a viajar de um lado para o outro? E eu, what? Fogo. E daí até chegarmos ao nível que estamos hoje foi um pulinho. Foi... Claro que hoje em dia ando de bicicleta com um ritmo completamente diferente, não tem nada a ver. Sim, aliás, nem sou eu que defino o ritmo, é a minha mulher é que define o ritmo. Mas, é um prazer enorme voltar a meter-me em cima de uma bicicleta, mas sobretudo para irmos à procura, de um país que a gente acaba por não conhecer de todo. Fizemos vários... Que é o nosso, não é? Sim, que é o nosso. A gente já estamos juntos há quase 5 anos, mas casámos há 2. O que é certo é que decidimos fazer a nossa lua de mel de bicicleta em bikepacking. E foi esse o momento em que a gente realmente ficámos perdidamente apaixonados por isto. Porque foi uma maneira completamente
diferente de fazer uma viagem. A gente estamos habituados a fazer viagens, ou vamos de avião, ou vamos de carro, e ali tu vais de bicicleta. Tu és o teu próprio motor, tu levas a tua própria bagagem, e tens de ir do ponto A ao ponto B, e entretanto, a meio, vês coisas que nem de carro, nem de avião, nem de outro meio de transporte tu vês. Só a pé, mas demoras mais tempo. Depois é tudo, é as conversas, enquanto vais a pedalar, é aqueles momentos em que a gente para comer qualquer coisa, as pessoas que conheces, a surpresa das pessoas saberem que tu estás a fazer uma viagem de bicicleta foi essa semana que a gente fomos para as Beiras, arrancámos do Sabugal até Foscoa, foi uma semana fora de série, porque conhecemos muita gente, ficámos amigos de muita gente e vimos um país que, pura e simplesmente, não conhecemos de todo, mas de todo mesmo. Quem acha que ao dia de hoje conhece bem Portugal, eu desafio-vos a fazer uma viagem de bicicleta, porque é um abre-olhos gigantesco. E não é só pela Nacional 2? Não. A gente até fizemos estradas, muitas delas, quase desertas. Numa semana de viagem, eu e a minha mulher devemos ter cruzado com uns 15 carros. Sim, numa semana? Numa semana. Que paraíso! Tivemos a oportunidade de ter conhecido na internet uma pessoa fantástica que tem um guia de muitas vias em Portugal. Seguimos os conselhos dele, os percursos que ele já tinha delineado naquela zona, nunca mais me vou esquecer da estrada que fizemos, os últimos quilómetros até Freixo de Espada à Cinta, por uma estrada fenomenal, completamente isolada, parecia que estavas noutro país, cheia de penhascos, os penhascos todos eles cheios de águias enormes a nidificar. E fogo, tu paras ali, tu olhas para aquilo tudo e dizes, fogo, nunca nos meus sonhos mais rocambolescos eu iria imaginar que isto existia. O que é certo é que está lá, quem quiser pode ir ver. Desafio a muita gente a ir ver, porque são zonas que já estão muito desertificadas, mas mesmo assim, as pessoas são de uma simpatia gigante. E depois lá está, acabas por conhecer essas pessoas, as vidas delas, e a gente uma noite, já não me recordo em que noite é que foi, mas fomos jantar e estávamos os dois, sentámos os dois, ainda não tínhamos sequer pedido, e nisto eu olho lá para o fundo e vejo no restaurante, estava muita gente, e vejo uma arca frigorífica enorme, cheia de sobremesas, e eu viro-me para a minha mulher e digo, fogo, ainda não começámos a comer, mas se olhares ali para o fundo, aquilo tem sobremesas que a gente ficávamos só jantados com as sobremesas. Fogo. E quando ela olha, e eu estou a olhar ao mesmo tempo, está um senhor ao lado da arca, olha para nós os dois, veio ter connosco, foi ele que nos atendeu, e ficámos a saber imediatamente que ele era o dono do restaurante. E o homem já não nos largou mais ao resto da noite, tanto que acabámos o jantar com ele sentado à nossa mesa, que a giro. beber café, a beber uns copos, olha, a comer sobremesas e a saber a vida toda dele. Essas conexões, acho que são maravilhosas, não há palavras. É muito bom, é muito não há bom. palavras. Acho que se eu tivesse feito provavelmente a viagem de outra maneira, provavelmente nem sequer naquela noite tinha ficado ali a pernoitar e nem sequer tínhamos ali ido de jantar. E aconteceu assim. Acho que viajar de bicicleta hoje para mim é fenomenal. Mesmo e digo isto sem a obrigatoriedade de fazeres uma viagem de uma semana, porque a gente os dois fazemos muitas microaventuras ao fim de semana. Pegamos na bicicleta, sábado de manhã começamos a pedalar, só voltamos a casa ao domingo. Porque parece que não, acabas por desfrutar de algo que, se fores de carro,
por simplesmente não desfrutas. Não, é diferente. É muito diferente. É muito diferente. diferente. Epá, e ficou, neste momento, quase todos os nossos planos passam pelas nossas bicicletas, pelas nossas aventuras, pelas nossas viagens. Epá, tem sido muito fixe. Por acaso tem sido altamente. Estou a gostar É um amor muito. novo velho. Sim, basicamente. Epá, por isso é que eu dizia, fogo. Quando eu disse naquele dia que nunca mais vou na minha vida comprar uma bicicleta, pá, fogo. Jesus, até podiam-me dar dois talos. Cala-te. A gente nunca deve dizer nunca. Podiam dizer mesmo, cala-te, sabes lá o que é que estás a dizer. Mas, A gente não sabe o que a vida nos quem reserva. diria, anos mais tarde, foi mesmo, estávamos sentados os dois na sala, um dia à tarde, e ela vira-se para mim e diz, então e que tal se a gente comprasse umas bicicletas, pensávamos fazer umas viagens e tal, e eu, fogo. E esta? Não estava mesmo... Veio-te logo à memória esse momento, não foi? Foi. O que é certo é que cá dentro foi logo aquele tipo, Fónix. Mas isto é diferente. Como é que tu agora vais meter-te numa bicicleta se disseste que nunca mais compravas uma bicicleta na tua vida? Fogo. E pronto, lá está, é como eu te digo. A vida corre depressa demais. Está-nos sempre a ensinar. E a gente só temos que nos deixar ir. Só temos que abraçar e... Deixar fluir. Deixar fluir. Não vale a pena colocares aquele chavão de seja o que Deus quiser, porque, não. É o que tu quiseres. A decisão é tua. Ninguém decide por ti. Yeah. E se te faz sentir bem, siga. É mesmo assim. Independentemente do que disserem, Sim, do que acharem, do que pensarem. Se acharem que tu és louca, se não és louca, se bates bem da cabeça. O que interessa é que nós... Aquilo que os outros disserem de ti, tu não tens nada a ver com isso. É deles. É deles. É deles. Agora, aquilo que te diz mais a ti é aquilo que tu tens que abraçar. E se abraças a tua vida, com tudo aquilo que tens, ela vai-te dar momentos magníficos, vai-te dar momentos menos magníficos, mas... Mantenha a russa. Exatamente. Desfruta a viagem. Yeah. Porque é mesmo isso. Não interessa... Eu é aquilo que uma vez disse a uma pessoa, não... Tu sabes em que dia é que nasces, não sabes em que dia é que vais morrer, mas o que conta é tudo aquilo que fazes pelo meio. E é verdade. Se tu souberes aquilo que queres fazer, ou mesmo até se calhar nem saibas o que queres fazer, mas deixa-te levar, segue a tua vida, faz aquilo que a tua vida te dá e eu acho que se a gente abraçar isso, a vida corre-nos bem. E se não soubermos o que fazer, no momento o que é que me faz sentir bem e começar por aí. Sim, exato. E depois a coisa vai fluindo. Vai fluindo, porque todos os dias a vida te atira oportunidades mesmo para a tua frente. A gente às vezes é que estamos tão vidrados naquela rodinha do rato do cotidiano que a gente não vê. Não vês. Não vê. Ou então é a perspectiva que tu tens, é uma, e estás tão habituado a ter só aquela perspectiva que se for alguma coisa fora daquela perspectiva, tu é como se estivesse cego perante aquilo. Não vês a oportunidade que está ali. E repara, porque tu quando começas a seguir esta filosofia de vida, acabas por estar constantemente a sair da tua zona de conforto, a sair fora da caixa. Aí podes conhecer. Lá está. É aquela coisa que eu aprendi com o montanhismo, que é sentir-te bem com o teu desconforto. Sentir-te bem em saberes que tens que dar aquele passo sem saber qual é que vai ser o resultado das coisas. Saberes que não podes ter medo do que aí vem, porque o medo é algo irracional. O medo é aquele pensamento que tu colocas na cabeça de algo que ainda não aconteceu. E que não sabes ver. E tu tens que deixar de ter esse medo por algo que ainda não aconteceu. Tu tens que pensar que, ok, pode correr mal, mas também pode correr bem. Mas se não fores, se não quiseres descobrir, nunca vais saber. E isso a mim hoje em dia já não faz muito sentido. O não saber, o não descobrir. Quero
cada vez mais saber quem eu sou, saber o que a vida me reserva, e isso eu só consigo perceber se eu der mais um passo para a frente. Exatamente. Nunca mais vou esquecer de uma vez uma coisa que tu me disseste, quando eu estava com medo de tomar uma decisão, que era mais que óbvio que eu tinha que a tomar. Então tu dizes-me assim: para com os isses, Exato. assume aquilo que tu queres e venha ao que vier. Sim, porque os ses são o nosso maior entrave. E venha o que vier, a gente estamos sempre cá, de pé, para levar, seja a porrada, seja a alegria, seja o que for. Muitas vezes vês-te forçado a cair, mas não podes desistir de quereres levantar outra vez, de quereres reerguer. Estás cá, acordaste. E eu tenho essa noção de que os ses são sempre o nosso maior entrave. E eu cheguei a um ponto da minha vida que não tenho tempo para os ses. Percebes? Porque quero ver mais. Já vi tanta coisa nesta última década que nunca na minha vida me passou pela cabeça ver, que quero ver mais. Não tenho... como às vezes a minha mulher vira-se para mim e diz: ficaste chateado comigo. Eu não tenho tempo para me chatear contigo. É verdade. Eu não tenho tempo para pensar e se... não. Porque acho que isso é uma perfeita perca de tempo. Porque estamos a parar tudo aquilo que nós, se calhar, gostaríamos de fazer. Exatamente. Por um pensamento que... hipotético. Exatamente, por algo que não existe mesmo. E eu já tenho esse chip dentro da minha cabeça. Quero mais. Acho que isto não para só aqui. Isto não para só no dia em que a gente fecha os olhos pela última vez, mas até lá chegar, eu quero mais. Quero ver o que é que há mais de mim. Quero ver o que é que há mais da minha vida. Quero regressar a fazer as coisas que adoro, porque eu nunca deixei de gostar de alta montanha. E se assim tiver de ser, se tiver de conseguir voltar, que o seja, mas aconteça o que acontecer, sou daquelas pessoas que não fico à espera de saber o que é que poderia ter sido. Sim. Se eu sei que está ao meu alcance, acho que é partir para jogo e ver o que acontece, independentemente se vou ser bem sucedido ou não. Isso é tentar. É outra. Isso aí já é como se costuma dizer, o aftermath, já é o depois. Isso aí são outras coisas que a gente depois, outros sentimentos e outras sensações que temos que lidar, mas para lá chegares, tens que tomar uma decisão. Tens que dizer tens ou que sim agir. ou não. Eu prefiro avançar, prefiro conhecer mais do homem que sou, porque acredito que ainda há muito mais de mim para explorar, para conhecer. E acho que o caminho é esse. Pelo menos o meu é esse. Olha, para acabar, Sim. imagina que agora aparecia aqui à tua frente o Joãozinho com 7 anos. O que é que tu sentes que se tivesses a oportunidade de falar contigo próprio com 7 anos de idade, o que é que tu lhe dizias? Muito provavelmente dir-lhe-ia: não te preocupes, vai correr tudo bem.
porque acho que muitas vezes colocamos muita pressão sobre nós próprios e tentamos ao longo da nossa vida fazer coisas que, desculpa o termo, não lembra nem ao menino de Jesus, mas que nos prejudicam, Sim. que nos magoam, mas somos nós que estamos a fazer isso a nós próprios. E eu ao longo da minha vida fiz muitas coisas dessas, me magoei, me prejudiquei, porque, lá está, tinha um outro conceito de vida na altura que não me permitia parar um bocadinho e olhar para a situação, mas acho que era isso. Acho que era isso que lhe dizia, para ele não se preocupar, que ia correr tudo bem. Acho que sim. Olha, obrigada Obrigado eu. por teres Foi muito aceito. bom. Gostei do sítio. Isto por acaso olha, não conhecia. Já ficas a conhecer. Pronto. Isto é super sossegadito. É muito bom. É muito fixe. Valeu! Obrigada. Obrigada. A minha avó costumava dizer sempre: tem de haver uma solução. E se estás vivo, existe sempre uma saída. Existe sempre uma forma de te adaptares à situação. Existe sempre uma forma de te energizares. Existe sempre uma forma de ir buscar força bem dentro de ti, em algum lugar que tu se calhar desconheces que tens uma reserva de energia extraordinária. Agarrares nessa força e seguires caminho. Mas é muito importante neste processo que te respeites, que te aceites, que sejas gentil contigo. Isto porque normalmente o que não tens coragem de dizer aos teus amigos, à tua família, dizes a ti próprio sem hesitações. E nós conseguimos ser tão cruéis connosco. E neste processo é fundamental mergulharmos dentro de nós, conhecermos-nos a fundo. E espero poder contribuir com isso, com este podcast. Espero que com estas partilhas, com estas conversas que eu vou ter com estas pessoas, que te inspire, que te acolha, que te abrace. Muito grata por estares aí, por me escutares, por nos escutares. E lembra-te, sejam gentis convosco. Gratidão.